Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia do nosso treinamento. E hoje nós vamos falar sobre os leilões judiciais e os extrajudiciais, falar sobre as principais diferenças e por que eu prefiro também os leilões judiciais, tá bom? Muita gente, quando começa a arrematar imóveis em leilão, procura os leilões extrajudiciais, que são aqueles realizados fora da justiça. E eu vou dar alguns motivos porque os leilões judiciais são os meus preferidos, embora também a gente consiga ter muito resultado nos leilões extrajudiciais. Primeira coisa, os leilões judiciais são aqueles realizados na justiça civil ou justiça comum, justiça trabalhista e justiça federal, tá bom? Nessas três esferas da justiça acontecem leilões todos os dias no Brasil. E nos leilões judiciais é onde você encontra realmente a possibilidade de você lucrar de forma extraordinária com o leilão de imóveis. Nos leilões extrajudiciais, dependendo da situação que a gente está vivenciando na economia, você também consegue ter resultados muito interessantes. Principalmente nos leilões dos bancos, né? Que são aqueles leilões que acontecem por causa de dívidas bancárias, tá? Então vamos falar aqui dos leilões judiciais, tá? Os leilões judiciais a gente pode classificar, como eu falei, justiça civil, tá? Justiça trabalhista, e justiça federal, tá bom? Federal. Luiz, qual é a competência de cada uma dessas justiças e por que você acompanha os imóveis que vão levados a leilão nessas três esferas da justiça? Vamos lá. A maioria das vezes que a gente vai ver os imóveis indo a leilão são provenientes de ações, tá, que foram realizadas, foram propostas em juízo e essas ações chegaram na fase de execução. Existe uma dívida líquida e certa, essa dívida líquida e certa não foi paga pelo executado, não foi paga pelo executado. E ela dá ensejo tanto na justiça civil, quanto na justiça trabalhista e na justiça federal. A competência da justiça trabalhista e federal, ela é estipulada dentro da Constituição Federal. E a justiça civil é como se fosse aquilo tudo que não vai na justiça trabalhista e na justiça federal, ela é competência da justiça civil, uma competência residual que a gente chama, tá? E na justiça civil você encontra aqueles leilões que acontecem geralmente por dívida de condomínio, execução de cheque, né? Até uma ação mesmo, às vezes nos próprios juizados especial civil, ela dá ensejo a um leilão de imóvel, tá? Então é muito comum. Uma das ações mais comuns que a gente vai achar na justiça civil são as ações provenientes de dívidas de condomínio, tá? E é uma ação que geralmente é bem rápida e que não tem muito a ser discutido, né? Geralmente ali o condomínio entra com uma ação para cobrar uma dívida condominial, tendo em vista que aquela pessoa ali ela não está pagando o condomínio. E geralmente quando uma pessoa não está pagando o condomínio, quando uma empresa não paga o condomínio de um apartamento, de um imóvel comercial, do residencial, uma pessoa física também, os outros condôminos estão pagando por aquela pessoa, não é isso? Se você mora aí no condomínio, seu vizinho não paga condomínio, você vai estar pagando o condomínio por essa pessoa. Na justiça trabalhista são aquelas ações trabalhistas, né, que a empresa ela tem uma dívida trabalhista com o empregado e essa dívida não é paga dentro de um processo normal, dentro de uma situação normal, e dá ensejo à justiça trabalhista, a uma reclamação trabalhista, e essa reclamação trabalhista entra em execução, e aí um imóvel da empresa geralmente é penhorado. E na Justiça Federal, geralmente são aquelas ações provenientes de débitos fiscais, né? Muito comum, débito de INSS, débito de imposto de renda, e ali às vezes a empresa ela entra em processo, né, de execução e não foi paga aquela dívida, aquele imóvel acaba indo a leilão. Nessas três esferas da justiça você pode encontrar boas oportunidades de imóveis sendo levados a leilão abaixo do valor de mercado. Uma coisa que é comum aos leilões da justiça, né, tanto civil, trabalhista e da Justiça Federal, é que sempre vai haver um laudo de avaliação. Tá? Sempre quando um imóvel é levado a leilão na Justiça Civil, Trabalhista ou Federal, há que se haver um laudo de avaliação. E esse laudo de avaliação geralmente é realizado por um perito avaliador.
O laudo de avaliação será um documento que nós, arrematantes, nós consultores, nós advogados, pessoas que trabalham e militam na área dos leilões de imóveis, nós olhamos com bastante acuidade. Né? Esse laudo de avaliação ele tem que ser realizado. Se você encontrar um imóvel sendo levado na Justiça Civil ou Trabalhista Federal que não tenha laudo de avaliação, você não vai arrematar esse bem, porque esse leilão ele vai ser passível de ser anulado. Tá bom? Então, um documento super importante que a gente analisa é o laudo de avaliação. O laudo de avaliação, normalmente, ele é feito pelo perito avaliador, pode ser um oficial de justiça ou pode ser um perito próprio que faça esse tipo de avaliação. Tanto na Justiça Civil, tanto na Justiça Trabalhista, quanto na Justiça Federal, presta bem atenção, você tem que encontrar o laudo de avaliação. Beleza, os leilões judiciais, como eu disse, entram dentro da justiça e normalmente aqui nós fazemos as 40, de 30, se vou botar entre 35 a 40 verificações necessárias, tá bom? Na documentação, tanto do processo, tanto do imóvel que foi levado a leilão. Nos leilões extrajudiciais são aqueles realizados pelo Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, Caixa Econômica Federal. Geralmente são leilões provenientes da lei, né, de alienação fiduciária, de contratos de alienação fiduciária, que são os contratos mais comuns que existem hoje em dia. Né? Quando você vai num banco pedir um empréstimo bancário, o que o banco vai fazer? Ele vai passar a propriedade da coisa imóvel, resolúvel da coisa imóvel, para a sua propriedade e você não passa a ser mais dono do imóvel. Então, quando uma pessoa fala assim, Luiz, eu perdi o imóvel para o meu imóvel para o banco. Infelizmente, quando você realizou o contrato de alienação fiduciária, aquele imóvel já não era seu. A propriedade resolúvel da coisa imóvel, né, que a gente chama resolúvel porque ela pode mudar já que se você fizer todos os pagamentos, ela é do banco. Então, geralmente, quando a pessoa tem um imóvel leiloado no leilão extrajudicial, é porque o banco ele está passando, né, a propriedade resolúvel da coisa imóvel através de uma documentação simples. Na verdade, ele só manda lá para o registro de imóveis a comprovação que você não foi notificado, que o devedor foi notificado, e o banco imediatamente faz passar essa posse a propriedade do imóvel diretamente e de forma definitiva para o nome do banco. Então, os leilões extrajudiciais são aqueles realizados pelos bancos, né, que você vê com muita frequência, mas geralmente também é realizado por um leiloeiro oficial. Nesses leilões aqui, nos extrajudiciais, você consegue, dependendo da situação momentânea do que a gente está vivenciando na economia, consegue arrematar também com muito lucro, tá? E nesse momento que a gente está vivenciando agora, com certeza você vai ver milhares de imóveis indo a leilão nos leilões extrajudiciais, beleza? Eu espero que você tenha acompanhado a nossa live de ontem, uma live no YouTube, tá? A gente vai fazer também uma live hoje, onde eu vou responder dúvidas, vou bater papo. Então não deixe de estar presente hoje, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui, você vai ver aqui, na segunda-feira, mas já quase chegando na terça-feira de manhã, mas já é terça-feira de manhã para você aí, então presta bem atenção nisso que eu vou falar para você. A gente vai hoje à noite, 9 horas da noite, fazer mais uma transmissão ao vivo no YouTube e você não pode deixar de estar lá com a gente, tá bom? Então prepare-se que eu vou entrar mais a fundo no vídeo ao vivo agora à noite, 9 horas da noite, tá? No YouTube, e você vai ser notificado aqui no grupo do WhatsApp e vou entrar mais a fundo nessas questões aqui e vou estar também ao vivo lá com vocês, tá bom? Obrigado pela participação, tá sendo fantástica essa semana. Eu sei que vocês têm colocado muitas perguntas, não dá tempo de responder tudo, mas nas dúvidas ao vivo a gente vai estar com você aí à noite, na transmissão ao vivo vai estar à noite com você. Então não deixe de estar presente hoje, às 9 horas da noite, na nossa transmissão ao vivo. Um grande abraço e até mais tarde.